Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Estou regravando esse vídeo porque eu falei algumas coisas na primeira versão que eu julguei inadequadas. Então, nesta versão, desta vez com roteiro, eu quero falar um pouco sobre esse tema que me veio de algumas reflexões sobre esse universo de relacionamento, de Red Pill, de conteúdos sobre mulher, sobre como abordar mulheres, como ter um bom relacionamento e como se tornar um homem cobiçado, etc. Esses conteúdos que todos os dias aparecem, não só para mim, mas para praticamente todo homem da minha idade que acessa a internet. E eu me lembrei de um versículo da Bíblia em que Jesus fala aos apóstolos, no momento lá que ele vai enviar os 72 discípulos, sejam simples como as pombas e astutos como as serpentes. E na minha opinião, esse trecho resume bem o que é hoje o comportamento correto do homem com relação às interações com o sexo feminino. Porque hoje nós temos um problema de que ou os homens são cafajestes e extremamente objetificadores, ou eles são ingênuos e objeto de vários joguetes na mão das mulheres. Então é preciso ter um equilíbrio entre uma boa fé, que é preciso ter em todo relacionamento, a confiança, mas um cuidado na hora de selecionar as pessoas com quem você se relaciona. E a minha grande inquietação é como aprender isso no ambiente religioso, ou no ambiente mais conservador, digamos assim. Porque as pessoas que estão no mundo, elas têm até alguma facilidade em aprender essa sagacidade. O problema são mais as pessoas que vêm de contextos religiosos e que são sempre vítimas por uma questão de carência de formação, porque esse é um problema também de vários meios religiosos. São formados por pessoas mais simples, pessoas que não estudaram tanto e que não podem responder de maneira satisfatória às objeções que os adolescentes, os jovens trazem, por exemplo. Então é por isso que você vê muitos filhos de protestantes, pessoas muito religiosas caindo no ateísmo, virando progressistas, porque falta essa base, essa formação que não seja só simplesmente reprodução de, de versículos bíblicos ou de coisas que você ouviu o pastor dizer ou o padre dizer. Essa deficiência em catequese que é muito presente aqui no Brasil, em outros lugares do mundo eu não posso falar porque eu não conheço, mas eu acho que isso é um problema muito característico do Brasil e dos religiosos brasileiros, que em geral têm uma formação muito pobre. Isso faz com que essas pessoas que poderiam continuar na religião, se lhes fosse oferecida uma resposta mais embasada, saiam da religião e se tornem pessoas descrentes e pessoas propensas a essa mentalidade pagã da Red Pill. E aqui outro aspecto que me veio à mente é essa proximidade que existe entre paganismo e Red Pill. Eu não me lembro se eu vi isso no Alta Linguagem, eu não me lembro exatamente onde foi que eu ouvi falar nisso, mas me parece muito interessante que a Red Pill ela tenta em alguns aspectos se conciliar com o pensamento religioso, mas ela é uma atitude pagã em face da mulher, porque ela tem uma visão da mulher semelhante à visão que o paganismo tem. E a visão do paganismo com relação à mulher é sempre a visão de alguém que satisfaz uma libido, uma necessidade sexual, uma necessidade de reprodução, mas também é alguém que traz um perigo de ruína, porque é veículo de traições, veículo de intrigas, de guerras. E essa relação ambígua com as mulheres é um problema que muita gente que vem desses meios masculinistas atravessa. E aí nós poderíamos até falar, por exemplo, no conceito junguiano de ânima e no problema com relação ao substrato do arquétipo feminino nessas pessoas,
que de fato é um problema sério também. Então, uma visão de mulher que não é uma visão correta, uma visão justa, mas sim uma visão exagerada, caricatural, ou de alguém sacrossanto, puro, ou de alguém extremamente pérfido. Quando, na verdade, é muito mais uma questão de essas pessoas fazem o que fazem, porque para elas aquilo ali é o certo. Assim, ninguém nunca conversou, ninguém nunca tentou persuadir. E essas pessoas também sofrem dos mesmos problemas que você, são pessoas confusas, são pessoas que têm dificuldade em se expressar, são pessoas que não racionalizam bem aquilo que elas sentem. Então, como elas vão resolver esse problema? Se não há mesmo a verbalização desse problema, a formulação de uma pergunta, ou seja, não há um caminho para a resposta. Então, quando você toma consciência disso, você percebe que a nossa atitude deve ser uma atitude muito mais caridosa, porém uma caridade com cautela. Essa é a grande questão. Uma sagacidade de perceber quando aquela pessoa é alguém apenas confuso ou quando essa pessoa é alguém mal intencionado, alguém que quer fazer mal, que quer se aproveitar de você. E muita gente no movimento não consegue lidar com essa dificuldade. Para eles é aquela questão. Para mim a mulher é digamos assim, um mal necessário. Eu tenho de me relacionar porque eu tenho o instinto de conservação da espécie, como diria Schopenhauer. Aliás, eu até falei de Schopenhauer no outro vídeo, daquele livro famoso, A Arte de Lidar com as Mulheres, um livro que eu apelidei de o resumo da Red Pill, o compêndio. Acho que se você ler aquele livro, você não precisa assistir nenhum canal Red Pill. São 100 páginas, se quiser ler, acho que aquele livro ali resume bem o que é o movimento Red Pill. Até mais do que os próprios Red Pills imaginam. E eu acho que falta essa sagacidade. E que é difícil. Porque eu acho que as interações das pessoas, como eu disse no vídeo anterior, com as mulheres da idade deles é sempre algo difícil. E fica aquela impressão de que falta assunto, falta substância mesmo. É como se aquela mulher fosse um NPC, é uma mulher bonita que eu quero ter como um troféu. E você vê, é uma atitude pagã mesmo, uma mulher é um prêmio que eu preciso ir lá e tomar do meu amigo. Assim como na Guerra de Troia a Helena foi tomada, eu preciso ir lá e tomar a 10-10 daquele cara que é o meu rival e que eu não gosto. Então, é uma visão, a meu ver, muito injusta, e que faz, faz as pessoas perderem a noção de que do outro lado está um ser humano. Talvez um ser humano que precisa lidar com dificuldades das quais não tem consciência e que você poderia, se possível, ajudar. É claro que nem sempre você vai poder ajudar, nem sempre aquela pessoa quer estar com você. E aí você precisa ter bom senso de saber quando se afastar e quando se aproximar. Isso é algo que depende muito da sua conversa, da sua habilidade de comunicação. E aí vem um grande problema: como desenvolver essa mentalidade em um ambiente religioso, que é uma inquietação válida. Como nós podemos desenvolver essa habilidade, especialmente aquelas pessoas que já têm uma certa idade, são, já são mais velhas e que não começaram a namorar ali na adolescência e precisam ainda assim entrar em interações com mulheres e tentar, se quiserem casar, arrumar um casamento. Eu sou um cara solteiro, acho que não tenho nenhuma autoridade para falar sobre esse tema, mas me parece que os contextos religiosos não favorecem isso, porque ou eles são compostos, na sua maioria, por mulheres que não têm a menor consciência desse problema, ou por homens que são de outra geração e que já não entendem bem como esse mundo funciona. São pessoas de 40, 50 anos que namoravam, que flertavam em outro contexto e que não tem ideia do problema que é hoje e de como a pista está salgada, parafraseando o sociólogo Ryan Santos. Essas pessoas não têm noção e para elas é tudo muito simples, tudo se apresenta de uma maneira ingênua. Os conselhos que essas pessoas vão dar são conselhos de pouca utilidade. E eu poderia dizer, não escute essas pessoas. Eu acho que se deve escutar, mas sempre fazendo uma filtragem, vendo o que há de aplicável ali, o que há de inútil e até de pernicioso, eu diria. Mas, claro, não é que essas pessoas queiram o seu mal, mas o que elas vão dizer não se aplica tanto, porque elas vivem em outra realidade. Para elas, esse mundo se fechou a partir do momento em que elas casaram, né?
os problemas delas são outros e escutá-las talvez seja útil para pensar a solução dos problemas que você vai ter quando se casar, mas hoje você precisa lidar com outro tipo de problema, com outro tipo de questão e desenvolver outras soluções. E essa é uma questão que os contextos religiosos não conseguem resolver, porque eles são contextos que não possuem um capital humano, não queria usar a palavra capital humano, não possuem pessoas capazes de resolver essa questão porque não, nem sequer tem consciência dela. E aí, talvez uma possível solução seria, para não dar aquela solução de promiscuidade, que é a solução que em geral muitos produtores de conteúdo desse nicho dão, eu diria que talvez uma interação desinteressada com as mulheres mesmo. Uma interação que permita você conhecer de fato aquela pessoa sem o peso de um interesse romântico, que eu acho que isso é um problema dos homens, muitas vezes conversar com mulher só com o objetivo de um interesse romântico, mas uma conversa franca, honesta mesmo, para entender como aquela pessoa pensa e tomar contato com os mais variados tipos de mulheres, mas não na intenção de namorar, nem na intenção de conseguir um flerte. Não, é conversar para conhecer, para entender e para analisar como é que essas pessoas pensam e aprender alguma coisa também. Acho que essa atitude ela é muito mais enriquecedora do que simplesmente se entregar à fornicação. Mas, de novo, é uma resposta provisória. Eu não sei se isso vai de fato resolver o nosso problema. Porém, eu imagino que sem dúvida é um primeiro passo e que pode ajudar. Inclusive aquele corte famoso do trata a mulher como um mendigo, que toda vez que eu vejo eu dou risada. Se nós fôssemos interpretá-lo de uma forma caridosa, ele quer dizer exatamente isso. Uma abordagem desinteressada e uma atitude muito mais de dar do que de receber. Uma atitude de ajudar mesmo. E claro, se a pessoa não quiser ser ajudada, aí você segue em frente. Porém, com essa atitude você muda a forma com que você se relaciona e adquire uma visão mais rica sobre o que é o mundo das relações humanas.